In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, Qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus ob Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad infero, tertiarie resurrexita mortui, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotenti, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholica, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. O mês do Rosário, por Monsenhor Ascânio Brandão. 11ª meditação, o Rosário e o Evangelho. Suma do Evangelho. Há uma expressão feliz e genial do Padre Lacordaire e que nos diz em poucas palavras as relações íntimas entre o Evangelho e o Rosário de Nossa Senhora. Só há um livro. É o Evangelho. E o Rosário é precisamente a suma do Evangelho. Realmente, o que há no Rosário que não esteja no Evangelho? Ou que pelo menos não tire dele a conclusão? Cada um dos mistérios corresponde a algumas das mais belas páginas do Evangelho. Pio XI afirma na encíclica Ingravescentibus Malis, que pode ser ouvida aqui no canal, o valor do Rosário, porque é um incentivo à prática das virtudes pregadas pelo Evangelho. Abre aspas. Diz o saudoso pontífice, o Santo Rosário não só é útil para vencer os inimigos de Deus e da religião, é também um estímulo e aguilhão que anima a prática das virtudes evangélicas que ele insinua e cultiva nas almas. Alimenta antes de tudo a fé católica que refloresce precisamente pela meditação oportuna dos santos mistérios e eleva o espírito às verdades reveladas por Deus. E todos podem compreender como é salutar o Rosário, especialmente em nossos dias em que notamos até mesmo entre os fiéis um certo afastamento das coisas espirituais e um certo tédio da doutrina cristã. O Santo Rosário reaviva ainda a esperança nos bens imortais, quando ao meditar a última parte dele, os triunfos de Jesus Cristo e de sua mãe, nos mostram o céu aberto e nos convidam à conquista da pátria sempiterna.
A caridade que se resfriou torna a se acender na alma dos que relembram as torturas e a morte do Redentor e as aflições de sua mãe dolorosa. E daí brota necessariamente o amor do próximo. Fecha aspas. Como o Evangelho, o Rosário, pelos seus mistérios, nos ensina as virtudes de Jesus e Maria, as virtudes divinas que santificam as almas e as tornam agradáveis a Deus. Como o Evangelho, o Rosário nos abre o céu e nos faz contemplar e prelibar a felicidade eterna. Revela-nos o que é preciso fazer para alcançar a glória. Repete-nos palavras de Jesus e de Maria. Recorda-nos tantos ensinamentos do Pai Nosso, de Ave Maria e as passagens mais tocantes e impressionantes da vida de Nosso Senhor Divino Redentor. Ler o Evangelho e rezar o Santo Rosário com o pensamento no Evangelho. Haverá oração mais eficaz e melhor meditação para a alma cristã? Eis porque concluímos com o autor, o Padre Lacordaire, que o Rosário é o mais belo presente do céu depois da luz evangélica. Apostolate di Rosaire. A pregação do Evangelho e o Rosário. A São Domingos diz Nossa Senhora: prega o meu rosário, prega o meu rosário, e a piedade há de reflorescer na igreja e o mundo será salvo. Ora, salvar o mundo, não é essa uma obra de pregação evangélica? Por que manda Nossa Senhora pregar o rosário quando os hereges negavam as mais belas e fundamentais verdades ensinadas por Nosso Senhor no Evangelho? Porque a pregação do rosário supõe e contém a pregação do Evangelho. É a síntese, a suma do Evangelho de Cristo. Enquanto São Domingos não pregou a palavra de Deus na contemplação dos mistérios do Santo Rosário, inutilmente havia tentado a conversão dos terríveis albigenses. E depois, que prodígio! Ao ouvir de Maria aquele prega o meu rosário, compreendeu que o ide pregai o Evangelho é muito mais eficaz com o rosário, no rosário e pelo rosário. É o meio mais eficaz de pregar. A experiência do Santo Patriarca e de todos os apóstolos do rosário está feita e os séculos não a desmentiram. A voz autorizada de tantos pontífices romanos nos afirma como o rosário pregado e meditado é instrumento poderoso e eficaz na pregação do Evangelho. A Santa Mãe de Deus apresentara Domingos a Jesus, como refere a célebre visão relatada pela Vitae Fratrum, capítulo 1, número 4. Dizia Nossa Senhora ao Juiz Eterno, irritado pelos pecados do mundo: esse meu servo anunciará a vossa palavra aos homens, que se converterão e vos buscarão a vós, Salvador de todos. Nosso Senhor, respondendo, disse: eu o aceito. Ele há de realizar perfeitamente e com zelo o que dissestes. Minha mãe. A Jesus apresentou Nossa Senhora o seu escolhido São Domingos. E a São Domingos apresentou ela o rosário para o desempenho cabal da missão do santo pregador. Os apóstolos de hoje, os que hão de pregar o Evangelho para vencer heresias mais perigosas e terríveis que as dos albigenses, como poderão triunfar sem Maria? Então tomemos o Santo Rosário, todos quantos desejamos salvar almas para Cristo e sua Igreja. Depois que Nossa Senhora deu a São Domingos o rosário, compreendamos que pregar o Evangelho sem pregar o rosário, os mistérios do rosário, não parece o melhor método de apostolado. Pelo menos, não há de ser o mais eficaz? Um pároco da França, lê-se no apostolado do rosário, havia organizado em sua paróquia a confraria do rosário. Reuniu as zeladoras,
e lhes repetiu as palavras de Jesus Cristo aos apóstolos. Ite predicate evangelium. Ide, pregai o evangelho. Pregar o evangelho? Como havemos de pregar o evangelho se não o podemos nem sabemos fazer? Sim, minhas senhoras. Ide, pregai o evangelho pelo rosário. O rosário é a suma do evangelho. Quem pregar os mistérios do rosário o propaga, o ensina, incentiva nas almas esta devoção e prega o evangelho. Espalhai o rosário em todas as famílias da paróquia, fazei com que se meditem os seus mistérios e pregareis o evangelho. Eis porque vos digo e repito, ide e pregai o evangelho. Exemplo: São Francisco Xavier e o rosário. Um dos maiores apóstolos da Igreja de Cristo, o homem prodigioso que renovou os milagres da pregação evangélica dos primeiros dias do cristianismo, foi sem dúvida o grande São Francisco Xavier. É o padroeiro das missões. Fora ele devoto fervoroso do Rosário da Virgem. Diz um dos seus melhores e fiéis biógrafos, abre aspas, andava São Francisco unido à rainha de toda pureza, a Virgem Santíssima, Mãe de Deus, pelos laços de uma terníssima devoção. Continuamente trazia seu rosário ao pescoço. Em quantas povoações entrava, dirigia-se logo às suas capelas e pelas silenciosas horas da noite permanecia nelas largo tempo ajoelhado diante do altar, absorvido em profunda oração. A instrução que fazia aos cristãos terminava sempre com uma oração a Nossa Senhora. Levou sua imagem às longínquas terras do Japão. Um dia, ao embarcar para Malaga, um negociante famoso de Meliapor pedira a São Francisco Xavier uma lembrança sua como prova de amizade. O santo tirou o rosário e lhe deu. Meu amigo, leva este rosário. E não te será inútil esta lembrança, hein? Contanto que tenhas muita confiança em Maria. Pouco depois, um negociante viu a sua embarcação em perigo de naufrágio e num desastre horroroso. A tempestade tirou violentamente o barco contra uma rocha. O homem, confiado em Maria Santíssima, tomou o rosário de São Francisco Xavier e pôs-se a rezá-lo com grande fervor. De repente, quando a embarcação ia se quebrar contra a rocha, viu-se miraculosamente transportado para longe, à costa de Nagapatã, são e salvo, com o rosário de Maria nas mãos. Fecha aspas. Estes e muitos outros prodígios operou o Rosário de Maria nas missões de São Francisco Xavier, diz um autor. A Rainha do Rosário não é, porventura, a Rainha dos Apóstolos? Como não há de ser a protetora das missões e dos missionários que pregam o Evangelho?